dos vídeos mais aguardados aqui no canal para vocês. Nós vamos tirar todas as dúvidas quanto ao notebook da Asus, o Asus VivoBook e também o Lenovo IdeaPad 3, os dois notebooks mais custos-benefícios do momento. E se você está pensando em comprar um dos dois e você precisa saber qual dos dois comprar, você está no lugar certo, porque aqui a gente vai falar qual é o público ideal para o Asus e qual é o público ideal para o Lenovo. Então fica aqui que nós vamos mostrar todas as configurações para vocês. Já aviso que o link para essas duas belezuras estão na descrição do vídeo, beleza? Se você está a fim de comprar, pode clicar aqui e ter a certeza que o produto vai chegar até você e não vai ser um pedaço de tijolo ou um papelão, qualquer coisa do tipo. Então roda a vinheta e vamos mostrar as especificações técnicas, qual dos dois é mais vantajoso para você no final das contas. Bora lá! Do lado de cá nós temos o notebook da Asus, o Asus VivoBook com o Ryzen 5 4600H e 8 GB de memória RAM, possuindo 256 GB de memória NVMe. NVMe é uma memória que é muito mais rápido do que o SSD, HD, entre outras coisas. Essas são as configurações básicas do Asus VivoBook. Já esse notebook da Lenovo IdeaPad 3, possui o Ryzen 7 5700U, 12 GB de memória RAM e o NVMe de 512 GB. A primeira pergunta que talvez você tenha é: Lucas, mas espera aí, um é praticamente o dobro de tecnologia do outro. Sim, pessoal, se fôssemos analisar bem o que um e o outro entregam, realmente nós estaríamos falando aqui de uma diferença bem grande quanto ao produto, mas nós conseguimos analisar que talvez você comprando o Asus VivoBook vai atender mais você do que você comprar um Lenovo IdeaPad 3, ou vice-versa, você compra o Lenovo IdeaPad 3 que vai te atender mais do que o Asus VivoBook. Os dois notebooks possuem diferenças relevantemente muito altas um contra o outro. Como eu disse para vocês, o Lenovo possui uma configuração um pouco mais parruda, já o Asus possui uma configuração um pouco mais razoável. Só que lembrando que os dois conseguem fazer upgrades. Aqui no Asus VivoBook nós temos uma diferença que é o seguinte: ele vem com 8 GB de memória RAM, mas a gente consegue fazer um upgrade nele. Qual é esse upgrade, Lucas? Ele vem com 8 GB, é uma placa soldada de 4 GB, mas então nós teríamos que tirar o 4 GB que tem embutido no seu slot de memória RAM e colocar mais 16 GB para assim chegarmos a 20 GB. No Lenovo não é diferente, é a mesma coisa, porém aqui no Lenovo nós teríamos que fazer o seguinte: tirar a memória RAM de 8 GB que ele já vem e colocar mais uma de 16 para chegar a 20 GB. Aqui nós temos um diferencial muito legal e eu gosto de falar isso para vocês. Aqui nós temos 256 GB de armazenamento NVMe, que é uma memória sofisticada e muito boa para te dar velocidade. Porém, se você quiser fazer um upgrade aqui no seu Asus VivoBook, você vai ter que tirar o seu SSD NVMe de 256 e substituí-lo por um outro, assim podendo chegar até 1 TB, 2 TB de armazenamento, tanto faz. Isso aqui você consegue administrar bem a memória do seu Asus VivoBook. Já no Lenovo, nós temos uma diferença bem legal, que é a seguinte: ele vem com NVMe já instalado de 512 GB, você pode substituí-lo? Também. Porém, ele vem com um suporte, ou melhor dizendo, um compartimento, onde você consegue adicionar mais um HD ou um SSD, possuindo assim mais memória. Então, ponto super positivo aqui pro Lenovo, que consegue deixar com ainda mais armazenamento o seu notebook, podendo expandir ainda mais a memória. Isso é bem interessante, é bem legal aqui para o Lenovo. Uma coisa que a gente deve retratar que é bem interessante também é que o notebook da Asus possui uma tela melhor. A tela do notebook da Asus também é uma tela Full HD, muito boa, Full HD Plus, que é uma tela TN, porém é uma tela com uma sofisticação a mais que te permite ver melhor ainda do lado quando nós viramos o notebook assim, ó. Se eu pego os dois notebooks e viro aqui assim, os dois conseguem me dar visões periféricas diferentes. Eu consigo ver melhor aqui no Asus do que ver melhor aqui no notebook da Lenovo quando eu viro de lado. Mas, Lucas, isso é um grande diferencial? Para mim,
Não, isso não é grande diferencial assim em questão de visibilidade, tá, pessoal? Os dois possuem câmera frontal gravando aí suas videochamadas em Full HD, o que é bem legal, é bem bacana. Outro detalhe importante, pessoal, é que a gente tem que notar algumas diferenças, como por exemplo, o Asus VivoBook tem esse poder aqui, ó. A gente consegue colocar ele em até 180 graus, olha só que legal. Isso aqui, na minha opinião, é um bom diferencial para quem utiliza para fazer alguns markets, tá? Isso aqui é bacana e você consegue utilizar ele dessa forma, o que eu acho bem legal, olha só. Fica como se fosse uma tábua imensa. Já o nosso queridíssimo aqui, Lenovo, ele não faz isso, tá? No máximo mesmo abrindo da forma que tem que ser aberta aqui mesmo. Todos os dois têm como se fosse o mesmo material de construção, então um não é mais reforçado do que o outro quanto a isso. Inclusive, falando em construção, isso é uma das pendências maiores desses notebooks custo-benefício, porque são notebooks que são feitos para ser barato. Então, o que eles gastam, o que eles investem é o que está aqui dentro das máquinas, não o que está no exterior. Por isso que às vezes você vê um notebook desse e não vê uma construção tão chique ou tão elevada, é porque eles gastam mesmo, geralmente, é no que tem dentro da máquina. Os dois notebooks possuem placas de vídeo integrada e isso quer dizer que os dois conseguem abrir jogos em altíssima qualidade. Porém, nós ganhamos aqui mais vantagem no nosso queridíssimo Lenovo. Por quê? Porque ele tem um processador ainda mais potente do que o da Asus, né? Os processadores dos dois são bem diferentes e eu acredito, não só acredito, mas tecnicamente falando, o Lenovo tem um desempenho legal. Mas Lucas, eu abro o GTA V no nosso queridíssimo Lenovo? Com toda certeza. Assim como também eu abro o GTA V no Asus VivoBook. Mas pessoal, talvez você esteja se perguntando, vamos lá Lucas, eu quero que você fale abertamente qual dos dois eu devo comprar e qual tipo de público que eles atendem. As diferenças nós já vimos, nós já sabemos, pesquisamos demais. Pessoal, vamos lá que eu vou explicar para vocês os públicos para quem vocês devem adquirir esses notebooks. Agora a gente vai colocar no centro das atenções o notebook da Asus, o Asus VivoBook. Essa belezura aqui, porque nós temos que falar com vocês o seguinte, pessoal. Esse notebook é um notebook ideal para você que está estudando. É isso mesmo, se você estuda, tem um escritório e precisa de um notebook custo-benefício, eu vou falar sobre a diferença de valor dos dois. Talvez essa aqui seja uma boa pedida para vocês. Lembrando que é bom vocês se preocuparem, ou melhor dizendo, pensarem num próximo upgrade, pensarem em quando vocês quiserem aumentar a memória, armazenamento, coisas do tipo. Lembre-se de que o armazenamento do Asus VivoBook é limitado, então você vai ficar limitado aí. Mas se você precisa para os afazeres domésticos, pesquisas de faculdades, entre outras coisas, talvez essa aqui seja uma boa jogada para você, talvez seja um bom notebook. Lembrando que quando eu for falar dos preços, é bom que vocês se atentem no seguinte, os links vão estar aqui embaixo, com o melhor preço e com certificação de que o produto vai chegar para você. Clica nos dois links que talvez o valor que eu vou falar agora de diferença para vocês não seja o mesmo que esteja no momento. Mas se o Asus VivoBook tiver com diferença de 300 até 400 reais do Lenovo e você não pensa em jogar, não estou dizendo que ele não dá para jogar. Você consegue jogar nele sim, tá bom? Mas se a sua função final, se o seu desejo final não é o jogo, a prática de jogo, esse aqui é uma boa pedida para você. A bateria vai durar cerca de 5 horas conforme o uso seu aí do seu estabelecimento. Se você for usar para diversão, lazer, provavelmente ele vai durar um pouco menos do que isso. Não muda muito do notebook da Lenovo, geralmente 6 horas, 6 horas e meia aí no uso moderado assim, igual o Asus VivoBook. Então, esse notebook é um notebook para você que está querendo gastar pouco e ter uma máquina potente nas suas mãos, tá? Agora, pessoal, vamos lá. Qual eu devo comprar? Este aqui, esse notebook da Asus aqui, deixa eu deixar ele do lado, que agora o nosso protagonista é o Lenovo, tá? Deixa eu tirar ele aqui do carregador, porque o nosso protagonista agora é o Lenovo. Esse notebook que eu gosto demais da conta, o notebook da Lenovo, o IdeaPad 3. Lucas, esse notebook serve para quem? Esse notebook serve para todo mundo que está precisando trabalhar, curte uma jogatina aí, curte dar uma jogadinha,
quer estudar, quer fazer um trabalho com perfeição, quer abrir o CorelDRAW, entre outras coisas, alguns aplicativos mais difíceis, programas mais difíceis, eu te recomendo o notebook da Lenovo, o IdeaPad 3. Para mim, não perde a majestade nunca. E eu vou te falar por quê. Quais os pontos positivos do notebook da Lenovo IdeaPad 3 para mim, que ele não perde a majestade. O ponto número 1 é o upgrade. É isso mesmo. Além da gente conseguir aumentar a memória de armazenamento dele, colocando mais uma memória de SSD, isso para mim é um ponto crucial na compra de um dispositivo. Ele vem totalmente moderno com o processador Ryzen 7, que vai te entregar muita tecnologia. Os seus jogos vão abrir com facilidade, conforme vocês estão vendo aí agora na sua tela, passando um teste de jogos do GTA V. Assim também você consegue abrir outros jogos e rodar ele em altíssima qualidade. Então, se eu fosse escolher hoje entre o Lenovo IdeaPad 3 e o Asus VivoBook, eu ficaria sem sombra de dúvida com o Lenovo IdeaPad 3, principalmente pelo fato do upgrade e principalmente porque ele tem uma configuração muito elevada, até porque a diferença de valores entre os dois hoje está na casa à vista, comprando no Pix. Esse notebook aqui da Lenovo está saindo R$ 2.799 no link que eu estou deixando aqui embaixo. Um preço que é muito bom para o que ele entrega, R$ 2.799. Se você for comprar até 10 vezes, você consegue até 10 vezes de R$ 302,90, R$ 3.029. R$ 2.799 à vista, R$ 3.029 a prazo. Já o Asus VivoBook está saindo R$ 2.599. É o que eu disse pra vocês, pessoal. A diferença de R$200 não justifica o tanto que um e o outro tem de diferença. Por isso que eu disse pra vocês que no final das contas o Lenovo sairia ganhando em ambas as coisas. Não estou desfazendo do notebook da Asus, muito pelo contrário. Como eu disse, se a diferença no momento da sua compra for gritante, vá opte pelo Asus VivoBook. Mas se a diferença for entre R$200 e R$300, eu acredito que vale muito a pena colocar um pouquinho mais de dinheiro rodando na casa e comprar o notebook da Lenovo. Tem alguma dúvida sobre esse vídeo que eu fiz, sobre esses dois notebooks? É muito simples, comenta aqui embaixo ou manda pra gente lá no nosso Instagram, @megasolucoinsoficial, que eu te respondo. Inclusive, é interessante que você mande mensagem pra gente, porque provavelmente talvez a gente tenha sempre cupons de desconto para disponibilizar para você e você ainda economizar cerca de 100, 150 até R$300 de cupom de desconto. Geralmente tem sempre um lá. Se tiver, a gente disponibiliza para você, beleza? Fica todo mundo com Deus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a decidir qual dos dois comprar. Até o próximo vídeo e fui, valeu, tamo junto!